Senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live dos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. A gente toda vez tenta iniciar essa live no perfil do Altran e eu não consigo participar de lives fora do meu perfil. Eu não sei o que tá rolando, mas eu não posso mais ser convidado para nenhuma live. Eu só posso convidar. Sei exatamente qual, não sei exatamente porquê, mas o Zuckerberg e eu não estamos alinhados. Fala, Adolfinho, Fala, tudo bem Will! contigo? Tudo lindo? Cara, mais uma vez, parabéns pelo livro. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Tem sido uma surpresa muito positiva a repercussão que o livro teve, cara. Eu nunca imaginei na vida. Olha ali, ó. Aí, Olha ó. ali, ó. Boa O noite. meu tá Boa em noite, doutor casa, cara. William. Por isso que Ah, eu não vou mostrar aqui. belezinha. Olha que belezura. Lindo, né, cara? Ficou bonito, Pô, cara. Ficou parabéns, bonito e o mano. conteúdo é muito bom. Ficou uma Eu te belezura agradeço mesmo. muito pelo presente. Eu Estamos achava que eu já tinha todos comprado ele. juntos! Agora sim! Agora- Eu acho que todos nós devemos fazer Um Porra, brinde. sacanagem. O meu Um tá em brinde. casa, velho. um print para para poder divulgar o livro, para ver Você vai se botar o meu resolve com a no. IA aqui, A gente porque o bota meu tá com em IA. casa, cara. Eu adoraria levantar e pegar ali atrás, mas eu tô de pijama e isso pode ser constrangedor. Deixa pra Então vamos próxima. deixar quieto. Melhor. Não, deixa quieto. É melhor para todos. É. Pa- Enquanto o Dr. William escreve livro, o Dr. Adolfo Duarte traz muamba do Paraguai. Pronto. Eu sabia que seria o primeiro a importar a retratrutida do Cariani seria o Adolfinho, hein? É. Um De empreendedor de jeito futuro. nenhum. Visão de futuro. Sócio do Cariani, sócio do Eu nem, Cariani. eu nem deixo os pacientes usar, não saiu de fase 3 ainda. O pessoal já está usando sem nem saber se não vai morrer, se os ovos não vão poder ser cair no chão, sei lá, velho. Cara, Loucura, negócio né, cara? impressionante. Acho que a gente podia aproveitar que o Will deu essa dica, a gente podia aproveitar e já meter de sola nessa história de peptídeo, né? Tô aqui para isso hoje, tô até com o manual aberto aqui, ó. Cara, é um negócio impressionante, bicho. Eu publiquei um texto sobre peptídeo lá no Substack, e aí na hora que eu publiquei, o Cobra veio, mandou um Reels pra mim de um cara fortão, todo bombadão, falando que tinham 14 peptídeos que tinham sido liberados nos Estados Unidos e não sei o quê. Aí eu, como é, Cobra? O novo milagre. Aí lá embaixo tinha assim, fonte, podcast do Joe Rogan. Como? Porra, meu irmão. Cara, não tem. Se quiser, eu te digo até quais estão liberados, quais não estão. Tá aqui na minha frente. Eu fiz um manual só disso. Pois é, você mandou pra mim. É aquele que você mandou pra mim? Eu já fiz o melhor do que aquele. Ó, Já? e Já assim, ó, vou vou mandar para falar para vocês vocês. todos. Vou falar para Manda. vocês uma coisa, que não entendam como político esse comentário, porque ele não é. Não existe ninguém mais apolítico do que eu. Mas sabe o que me impressiona muito? Ah, uma força-tarefa desenvolveu uma vacina para uma pandemia. Ah, não, eu não vou usar isso. Rápido demais. A vacina foi feita rápido demais. Boa. Aí, um peptídeo experimental que estimula uma via anabólica que a gente ainda não sabe exatamente como funciona. Massa, esse eu quero. Cara, é muito doido isso, né, bicho? É Incrível mesmo. isso, cara. É Pois muito é, Incrível. cara. Olha, eu tenho dito para os pacientes aqui, segura a onda, porque a gente não sabe. E tem muita coisa. Tem coisa que foi aprovada? Tem. Tem Tem coisa aprovada. os análogos de agonistas de GLP-1 são peptídeos, né? Todos são peptídeos. Por exemplo, sermorelina foi aprovada, SS31 também, mas e daí? E a gente tem histórico de uso? Ainda não. Tem uma experiência com o negócio? Ainda não. Então, assim, tá todo mundo muito no tesão, aquela coisa meio doida, né? De querer fazer porque ouviu falar. E isso é perigoso. Eu acho que o pessoal não está entendendo o seguinte. Eu tenho falado com os pacientes assim, ó. Quando a gente fala em peptídeo, para quem programa computador, é como se eu estivesse programando em Assembler quase.
Então eu estou descendo ali para a linguagem de nível mais baixo, onde as coisas são mais intensas, porém tanto quanto mais imprevisíveis, né? Então, Exatamente. poxa, é perigoso, cara. Eu tô super, assim, achando bacana. Tomara que isso avance muito e traga um monte de soluções pra gente. Tomara que seja Sim, bom como parece, sim. né? Tomara, mas Mas é aquele aqui negócio. vale o princípio da precaução, né? Está É, De me, fato. está me parecendo a história de carro elétrico. Tem gente que me pergunta sobre carro elétrico. Eu disse, rapaz, calma. Deixa eu dar uns 5 anos de uso aí para ver como é que vai ser esse negócio, né? Tá muito no começo ainda. É, Espera morrer meia dúzia de ganha-um aí pra você ver o que que Então, acontece, né? hum, E depois você decide. Mas, por exemplo, é como, por exemplo, o Will vai, pega um peptídeo e experimenta nele. Tudo bem. Ele está se arriscando por ele. Agora eu vou e prescrevo para um paciente, pô, e vamos combinar, pessoal, que tem também questões, além de éticas, questões criminais aí, né? sim, sim. Acho Com que o pessoal certeza. está muito emocionado, É. está muito soltinho. Não tem. Outra coisa que tem também, Adolfo, é que você não tem isso sendo vendido oficialmente, né? Exatamente porque não foram aprovados. E aí, cara, imagina, tu tá pegando um troço que tu confia na pessoa que tá vendendo e tu vai injetar em ti. uhum. É ter Tá, coragem e Mas, outra. tá a difícil. vacina foi complicada, né? Mas o peptídeo não, peptídeo tem problema. Cara, que é. loucura. É E aquela isso, coisa. Vai, e fala, isso, Will. isso é outro ponto, né? Outra, cara, tu comprar uma substância proibida, por mais que tu tenha convicção de que ela é que ela é proibida injustamente, tu está comprando de um contraventor. Ponto final, Exatamente. né? Então, assim, cara, tem várias substâncias que são proibidas no Brasil que eu não concordo, várias, né? Eu acho, por exemplo, que a psilocibina deveria estar há muito tempo legalizada e regularizada aqui no Brasil e ainda não está. Mas, cara, quando eu vou ir atrás de comprar isso, eu sei que eu estou comprando de uma pessoa que está, né, Você se tá certo. desviando das normas, né? Uhum. Então, essa pessoa pode ser que se desvie das normas em outros aspectos também, conservação, origem. Pô, e aí esse é o risco maior, é Uhum. comprar a tirzepatida do Paraguai. O problema não é a tirzepatida do Paraguai, o problema é que ela atravessa no escapamento de uma moto, às vezes. Isso. Exatamente. 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 Não, você quer ver, Will? Concordo com você 100%. Tem muita coisa proibida que eu também não concordo. E coisas mais simples, que já foram liberadas e foram proibidas de forma inexplicável, como pregnenolona, por exemplo. Né? Coisas. Exatamente, exatamente. Você vê que engraçado, né? A pregnenolona é proibida. Da pregnenolona se sintetiza o DHEA, que é liberado se você usar o nome prasterona, porque com o nome DHEA você não pode prescrever, é a mesma substância. Da mesma pregnenolona é sintetizada a progesterona, que é liberada e compra sem receita. E qual é a lógica que isso tem? E isso é um nível de estupidez que eu não consigo descrever, gente. Parece coisa da além da imaginação. Parece um roteiro mal escrito, sabe? Assim, cheio de lacuna. Porque eu não vou acreditar que quem estudou para proibir isso não entenda qual é a via de biossíntese. Não vou acreditar nisso. Então tem algum outro motivo obscuro por trás, alguma teoria da conspiração que a gente vai ter que criar aqui para justificar. E várias coisas também, como por exemplo, essa proibição que a gente tem hoje para o fenol, não tem nada mais estúpido. Você tem um caso de uso incorreto por um profissional que nem médica era, levando a uma tragédia, e aí você faz o quê? Ao invés de você fazer a apuração, regulamentação, tudo mais, não, você proíbe o fenol no Brasil. É complexo, né? É como se você atropelasse uma pessoa e proibisse todos os carros. Eu ia dizer, É, é como se uma pessoa entrasse no avião, decolasse, o avião caísse e tu proibir a circulação de aviões, né, cara? Então, Exatamente, não. exatamente. Então é difícil, gente. Aqui a coisa tem essas travas, né, que muitas vezes eu fico sem compreender de fato qual foi a justificativa, porque não consigo nem. E olha que eu sou criativo.
Eu não consigo imaginar. Mas cara, aproveitando que você tocou nesse ponto, quais seriam ou quais são as possíveis aplicações desse peptídeo? Mas antes de vocês responderem, porque assim, eu tenho só alguma pequena noção, mas antes de responderem, explicar para o pessoal que peptídeo, pessoal, quando se pergunta assim, o que é que tu acha dos peptídeos? Cara, eu acho ótimo. Eu como vários deles todos os dias, Então, quando eu vou almoçar, quando eu vou jantar, um né? salzinho integral em cima, ó. Não, pois é, não faz sentido se perguntar o que é que eu acho de peptídeo. É a mesma coisa que o que é que você acha do cinema? O que é que você acha de filme? Cara, não sei. Eu vou falar uma coisa atual e altamente polêmica. Eu achei o Agente Secreto um lixo. E o Frankenstein maravilhoso. E aí? Os dois são peptídeos, tá entendendo? Uhum. Então, eu Seu tenho que ter primeiro, o pessoal equilibrista, precisa seu entender. barista, Hã? seu equilibrista, seu barista, seu manobrista, seu tudo com isso. Pois é, então, olha só. Peptídeos são apenas conjuntos de aminoácidos. A gente tem peptídeos que são derivados da digestão de determinadas proteínas, como, por exemplo, aqueles peptídeos ativos de colágeno que a gente vê aí da Verisol e tal, que são pequenos, né, Adolfo? Não são peptídeos grandes, como é o caso do Ozempic, do Mounjaro, dessas substâncias. São peptídeos pequenininhos, acho que tetrapeptídeos, né? Mas quando você pega, por exemplo, peptídeos como esses que estão ganhando tração, vamos dizer assim, Repercussão, sim. são 40, 50, 80 aminoácidos, né? Os Alguns, peptídeos grandão, né? Alguns são Então, grandes, outros são pequenos, varia. o que é que você tem aí de fato que a gente já, pelo menos em rato, já está funcionando? Vamos lá, o que acontece, né? Peptídeos, como você falou, Altran, são cadeia de aminoácidos, né? Quando a gente fala em cadeia, pessoal, fica parecendo que é tudo uma linha, né? Sim. Só que não é. Estruturas peptídicas, elas tendem a se enovelar e se organizar de acordo com as cargas elétricas que cada porção tem. Inclusive, podemos ter pontes de hidrogênio também entre elas. Tal. Então, em geral, quando você tem os peptídeos, eles não estão assim. Eles vão estar, sei lá, assim, emboladinho. Né? Se forem muitos, então, embola bastante. Esses formatos, eles geram estruturas do ponto de vista eletromagnético molecular que vão encaixar ou não em determinados lugares. E então eles servem como sinalizadores. Uhum. É importante lembrar que os peptídeos eles não vão recompor proteínas necessariamente. Né? Então, se eu dou um fragmento de GH, ele não vai entrar em você para virar GH para poder atuar. Não, aquele fragmento ele tem um significado bioquímico que vai gerar um resultado. E isso acontece o tempo inteiro, como o Altran falou. Por exemplo, esse é um dos problemas que a gente tem com fragmentos da gliadina, do glúten. Né? Quem faz mal são peptídeos de gliadina, peptídeos de caseína também, que causam problemas na gente. Então, esses peptídeos, que são de diversas origens e possibilidades, a gente fala hoje que tem peptídeo para tudo, né? Proposta tem para tudo. Eu nem tenho como listar para vocês quantas finalidades eu já achei para peptídeo. Nas propostas tem um monte de coisa. Agora, o que funciona e o que não funciona? Deus é quem sabe. Porque a maioria dos estudos é em animais. Né? O que a gente teve, assim, uma coisa, foi até falado por um tempo aí, tal, com estudo em humano, foi o SS31, que é dito como um grande ativador mitocondrial, que estimula a biogênese e a atividade mitocondrial. Estão falando muito nele como essa coisa do anti-aging, do potencial senoprotetor, né? Ele é o que eu ouço mais falar em termos de estar regular. O pessoal fala muito do GHKCU, né, um peptídeo, esse é curtinho, Altran, e que tem um cobre ligado, e esse GHKCU, falam dele muito para a parte de pele, de estética, né? Compõe lá um negócio que o pessoal chama de glow. E esse CHK-CU tem uma coisa Quem interessante. gosta muito desse negócio de glow é o Felipe. Ele brilha, né, muito. Ai, crepúsculo. Sim, Qual, Felipe? mas assim, Deve ser outro. Ó, no Brasil e no Paraguai, o GHK-CU é liberado para uso tópico.
Externo. Mas, por exemplo, para em cremes, né? Mas, por exemplo, Estados Unidos não é liberado de nenhuma maneira. Né? Nós temos esses peptídeos que a gente fala muito, por exemplo, a tizepatida, a semaglutida, todos são peptídeos. Tá? E basicamente é isso, porque assim, de liberação real, pessoal, tem bem pouca coisa. Bem pouca coisa mesmo. Tanto que muitas vezes, quando o pessoal vai comprar, o pessoal compra como se fosse usar em pesquisa, porque tem empresas que vendem, né, para uso em pesquisa. Só que aí o pessoal não está dizendo que está fazendo pesquisa em si, né? Em si Exato. mesmo. Então, por exemplo, você pega um PPS, vamos lá, um glicosaminoglicano semissintético. Isso aqui vai servir provavelmente para a estética da pele. Sim. Estados Unidos está liberado, no Brasil está em estado intermediário. E aí? Não sei, cara, porque é outra coisa que eu falo. Ó. Ah, liberou. Beleza. E aí? Então vou sair prescrevendo sapecando para todo mundo? Pessoal, eu levei quase um ano para prescrever tizepatida. Porque eu não confio nos caras. Esses trecos estão todos sendo lançados muito rápido. Tá todo mundo muito emocionado, muito assim louquinho, sabe? Eu falo, cara, eu tenho responsabilidade de prescrever os trecos. Se eu causar malefício para um paciente, a gente sabe, principalmente aqui eu e o Will nesse caso, né? Antes de tudo, não causar mal, né, Will? Então, cara, eu, sinceramente, pessoal, eu trabalho com esses negócios em compasso de espera. Estou aguardando. Se no Brasil aparecer o SS-31 liberado, eu posso começar a pensar em experimentar em mim primeiro, né? Porque tem coisas maravilhosas. PT 141, para melhorar estimulação e excitação sexual. Quem é que não vai querer prescrever isso aqui? Tá bom, mas a gente tem, o FDA liberou. Aqui ainda não. Vamos olhar os estudos, vamos ver o que está dizendo. E assim, aos pouquinhos, a gente chega. Mas eu acho o seguinte, para fechar a resposta. Como é programação muito baixa, como vai muito na profundidade das coisas, e nosso entendimento sobre metabolismo, ele é, no máximo, ridículo, e olha que a gente estuda, hein? Eu tenho um pouco de resistência a usar. Tá? Eu não sei a opinião de vocês, então eu deixo aqui para vocês agora passar a palavra que eu falei demais. Eu tenho uma visão otimista a respeito dos peptídeos, Adolfo, porque eu acho que a grande mensagem aí, o grande fato a ser comemorado é a capacidade recente da indústria de sintetizar múltiplas moléculas com estabilidade, né? A gente precisa lembrar que o primeiro peptídeo é um peptídeo muito conhecido, que é a insulina, né, gente? E provavelmente a gente deve para a indústria da insulina a criação de novos peptídeos, até os peptídeos sintéticos e a tirzepatida, semaglutida, enfim. Então, eu acho que a indústria farmacêutica cresceu muito em tecnologia para produzir essas substâncias com estabilidade. E se a gente for comparar um peptídeo de um fármaco convencional, ele tem várias vantagens, como, por exemplo, uma seletividade, né? Dá para a gente dizer que um medicamento, sniper, né, uma molécula química convencional, ela vai ter uma ligação a um tecido-alvo, mas ela é mais promíscua. E isso gera mais efeitos colaterais. E o peptídeo é um sniper, ele tem um receptor específico, ele causa um efeito biológico fisiológico. Então a gente pega, por exemplo, ali o GH, a gente tem várias partes ligantes do GH. A gente pode cortar um pedaço, fazer uma partezinha do GH, que é aquela responsável por aumentar a lipólise. E a gente pode gerar um fármaco que, de forma seletiva, aumenta a lipólise. Então, assim, abre um leque novo que vai dar à farmacologia uma precisão muito maior. É a expressão que tu usou, Altran. Ela vai nos permitir dar tiros de sniper. Então, à medida que a gente desenvolve essa tecnologia, a indústria pulverizou moléculas possíveis, que a gente reconhece qual é o receptor e a gente sabe qual é o efeito biológico direto. Mas aí entra uma questão que tem que ser respeitada.
Não existe um evento de cadeia única dentro do nosso organismo. Isso. Entendeu? Não existe. Sempre tem efeito em cascata. Sempre. Todas as moléculas. Então, é muito cedo para a gente saber quais vão ser os efeitos em cascata que a manipulação dessas vias vai gerar. Daqui um pouco, aquele peptídeo que codifica a lipólise, se ele não tem a concomitância do restante da molécula do GH, ele causa uma lipólise excessiva e eu vou ter uma hipertrigliceridemia, ou eu vou ter uma apoptose celular por conta, entende? Cara, são múltiplas possibilidades. E a gente não pode ser ingênuo, como o Adolfo disse, de achar que em um ano a gente vai resolver essa equação. A IA vai conseguir simular os efeitos biológicos dos peptídeos? Não. Porque, cara, o nosso organismo ainda tem muitas vias que não foram descobertas, que não foram completamente elucidadas. E a gente alimenta a IA com informação. Então, hoje se defende muito, né? Não, mas os peptídeos, eles são testados por IA, com equações. Cara, não tem. A gente está falando de uma estrutura biológica muito complexa. Então, eu acho que abre um leque de possibilidades, acho que terapias de emagrecimento, melhora metabólica, crescimento, vão ser terapias que vão sofrer profunda transformação nos próximos 10 anos. Eu ouso dizer que daqui 10 anos talvez a gente olhe para os medicamentos que a gente usa hoje e pense, meu Deus do céu, como é que a gente era... usava isso, né? Exatamente. Como é que a gente prescrevia isso? Mas, cara, isso está muito longe de acontecer e não vou ser eu que vou pegar um frasquinho desses e me injetar, viu? Com certeza. Muito menos nos meus pacientes. Você tocou num ponto legal, Will, que foi exatamente dessas rotas concorrentes, né? Que a gente uma determinada rota, ela sempre existe um efeito de cascata. Eu estava lendo fazendo um estudo sobre evolução, e é exatamente dessa forma que a evolução age. A evolução cria muito pouco. A maior parte do processo evolutivo acontece com reaproveitamento de coisa que já existe. Então, o cara estava falando do exemplo da asa. A asa, muito possivelmente, era uma estrutura que fazia outra coisa e que acabou sendo aproveitada para fazer voo também. Ela não surgiu já, peraí, que vai ser inventada uma asa para voar. Não foi isso. Tá entendendo? Então, quer dizer, a nossa bioquímica, o Adolfo outro dia mandou para mim uma imagem obscena, né? Um mapa metabólico gigantesco. Aquilo ali, cara, você olha para aquilo ali e você o máximo. Eu olho para aquele mapa metabólico e eu olho com reverência, né? Por todas as pessoas que conseguiram descobrir todas essas reações, porque eu acho esse um trabalho fantástico. Toda vida que eu pego o Leninger, que eu vou passando e que tem a história de como é que o cara pegou isso, que pegou aquilo, que acumulou aquilo no outro, é um negócio fantástico. Mas eu olho para aquilo ali e vejo, cara, como a gente conhece pouco. Porque quando eu olho para a imagem daquela rota metabólica, é uma foto de algo que não tem nada a ver com aquilo ali. Porque você olha, você vê um bocado de coisa emaranhada. Mas se você tivesse a possibilidade de ver aquelas substâncias dentro da célula, cara, é um negócio assim, não tem a mínima possibilidade de você querer entender aquilo ali com a dinâmica que existe dentro daquilo ali. Então, assim, eu acho que o que acontece muito hoje é isso que o Adolfo falou, essa hype, sabe? A galera fica muito empolgada com as coisas e esquece do básico, tá entendendo? E existe uma camada de complexidade aí, Altran, que é o seguinte, né? Nós temos sistemas de buffer no nosso organismo que eles evitam que a gente faça cagada, entendeu? Então, se a gente come algo venenoso, cara, a gente vai ter nosso trato gastrointestinal que vai tentar expulsar, a gente vai ter, depois disso, a primeira passagem no fígado que vai tentar neutralizar, né? Quando a gente vai usar peptídeos, grande maioria dos peptídeos não tem estabilidade para serem absorvidos via trato gastrointestinal, porque a gente é uma máquina de desacoplamento de aminoácidos no nosso intestino. Então, os peptídeos precisam ser injetados, ser utilizados por via parenteral. Isso elimina diversos mecanismos de proteção que a gente tem. O que é perigoso
dois motivos, né? Não vai haver aquela conferência do nosso organismo, que seria o primeiro motivo e super importante. E segundo motivo, se a gente pega um frasco de procedência duvidosa e esse frasco for contaminado, perdeu estabilidade, cara, a gente pode ter uma intercorrência gravíssima, gravíssima, né? Não sei se vocês lembram daquela história da farmácia de manipulação americana que manipulou, acho que até foi testosterona, alguma coisa assim, na cadeia de produção teve um ponto de contaminação, foram 80 pessoas que morreram, né? Então, quando a gente usa terapias que são injetáveis, cara, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que o povo não se dá conta do quanto a gente está abrindo mão de mecanismos de defesa quando a gente injeta algo ao invés de tomar. E você Will, falou isso agora? você falou de um negócio, só para fechar o que o Will falou, que eu acho muito importante. Eu tenho um slide que eu uso nas aulas que eu falo assim: não desconsidere a inteligência dos enterócitos e da microbiota. É bem o que o Will falou. Porque hoje o pessoal também está num fetiche quase sexual de sair injetando tudo, né? Tudo injeta, tudo injeta. Não, e eu ouço asneiras do tipo: não, injetável absorção é melhor. Falou seu animal. Injetável não tem absorção, criatura das trevas, ou ceia das profundezas, rastejante da lama. Injetável injetou direto o seu quadrúpede de carga, que nem para corrida presta. Então, assim, a gente tem que considerar isso. O Will falou de um negócio que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, cara. O trato digestório tem uma seletividade, uma capacidade de separar o que não presta, de quebrar tudo, destruir tudo e só aproveitar o que é bom. Que bicho, para pra pensar, quantos micro-organismos, aí o Altran é melhor do que eu para responder isso, a gente ingere por dia, cara. E não vou nem falar de pequenos insetos e coisa do gênero para as meninas que estão assistindo a gente não ficar com nojo demais. Mas se a gente não tivesse essa capacidade de destruir, separar, arrebentar e responder imunologicamente, como é que a gente ia comer? Né? Então, essa coisa de passar pelo trato digestório e ter esses crivos e mecanismos todos, isso é inclusive um ponto evolutivo, provavelmente, né, Altran? Muito refinado. Sim. E quando a gente dá um bypass nisso, a chance de dar M é gigante. Então, realmente, o Will colocou uma coisa importante. O fato de ser injetado traz outras questões e riscos particulares, né? E talvez para o pessoal ter uma ideia da dimensão disso, né? Porque às vezes é difícil entender, né, Adolfo? Só trazer um exemplo prático para vocês. A gente tem um peptídeo chamado semaglutida, né? Que a gente conhece por Ozempic, ou Wegovy, ou Rybelsus. Quando a gente injeta esse peptídeo, né, a gente chega no máximo à concentração de 2,4 miligramas. Quando a gente toma esse peptídeo por via oral, a gente precisa tomar 14 miligramas para ter uma equivalência a 0,5 do injetável. Então, imaginem, né? Nós estamos falando que a gente precisa de uma dose 28 vezes maior por via oral para o mesmo efeito biológico do injetável. Então, pensem isso pro mal. Pensem pro mal. Né? Pensem a gente errar a proporção pro lado ruim, a gente se injetar alguma coisa numa concentração alta. Cara, isso aqui é uma coisa que a gente deve tratar com muita seriedade. Muita, muita. Eu fiz uma live, Altran, eu fiz uma live com o Dr. Arthur, a gente conversou 1 hora sobre peptídeos. Ele botou que, ele falou que o ponto mais importante de fato era isso que o Dr. Adolfo falou, que nada tem uma resposta linear no corpo, né? O resumo da live foi basicamente isso, mas em paralelo a isso, isso que o Will falou é interessante demais, meu amigo. Que isso da parte de você ter a primeira defesa do corpo ali, sem passar a primeira barreira, sem dúvida. A gente tem um sistema imunológico extremamente ativo ao redor do sistema digestório, né? E uma outra coisa, Will, também, é que um peptídeo como esse, injetável, por mais análogo que ele seja de um pedaço de um peptídeo que a gente produz, ele ainda assim pode gerar uma reação imune. E se eu gero uma reação imune, você falou do exemplo do GH, que eu posso cortar um pedacinho e de repente ele serve para lipólise. Se esse pedacinho gera uma reação imune
e eu tenho o meu GH, que eu produzo a tanto custo, vítima disso, é isso aí que o Adolfo tá fazendo. É. Já Acabou, meu amigo. foi, parceiro? Ó. É, É. é complexo, cara. Cara, mas é Muito. sério, até quando a gente faz uma expressão um pouco mais popular para falar sobre isso, é para dizer, pessoal, esse treco, eu tenho o mesmo otimismo que o Will para o futuro. Tenho mesmo. Eu espero realmente que isso desenvolva e seja sensacional. Mas ainda não está. Não tá. Então vamos ser cuidadosos. Eu penso igual você, Will. Eu praticamente tenho certeza que no futuro não tão distante a gente vai olhar para trás e vai dizer, cara, como é que eu usava aqueles trecos? De fato. Né? E talvez isso demore um pouquinho só, porque a indústria não tem interesse nos peptídeos, porque como são frações de moléculas naturais, eles não podem patentear. Né? Talvez Então, possam quando patentear só processos para o fabricação, né? processo de produção, mas que também, se você pensar um processo de produção via RNA usando o Escherichia coli, É, não já tem era. como você... Todo mundo vai poder fazer de alguma forma. Então, assim, talvez o limite maior, ou temporário, seja esse. Né? Mas eu tenho o mesmo otimismo que o Will, e digo, cara, é aquela coisa, como a gente ainda não tem certeza, cuidado tem que ser tomado. Sim. Eu já fiz uma experiência com peptídeo comigo, tá? Eu usei aquele protocolo Wolverine, né? Que é o TB500 com BPC 157, Ah, para o meu joelho podre, né? Meu joelho que tá só os eu não caras. sabia que tinha esse protocolo Wolverine, não. É Nem eu. engraçado, o nome é Eu bacana. li sobre o TB500 e sobre o BPC, o BP E vou dizer 157. para vocês, o que eu percebi? Cara, eu percebi um resultado sensacional. Só que uma coisa que eu sempre questiono muito, Altran, eu e você já conversamos sobre isso até em Live Neg, né? Como é que se avalia resultado? Uhum. Né? Então eu percebi melhora funcional, percebi. Percebi melhora de dor, percebi. Passei a ter um joelho melhor do que antigamente? Sim, sem dúvida. Mas também estava tão ruim que qualquer melhoria estava mais bem-vinda. Né? E aí? Não vai me fazer prescrever ainda. Eu testar em mim é problema meu. Né? Mas não quer dizer que eu vou prescrever para os pacientes ainda. Então, vamos devagar. Agora a pergunta que não quer calar. Algum desses aí, Adolfo, substitui boa alimentação, exercício físico, sono de qualidade? Não precisa nem estudar para responder isso. Tá, porque o que eu acho mais interessante é exatamente isso. É porque sempre surge, né? Os Quando o pessoal milagres. descobriu a leptina, era o hormônio que ia resolver a questão da obesidade. Quando se descobriu a irisina, era o Isso. que ia resolver e a gente ia ter Exercício exercício físico em físico em cápsula. cápsula. Estava resolvido o problema. E agora os peptídeos, pronto. Eu não preciso mais. Por que eu vou me preocupar em comer direito se eu tenho um negócio que eu posso injetar e resolve o problema? Eu continuo a dizer, por mais que nós sejamos seres iluminados, excepcionais, e consigamos inventar moléculas incríveis como esses peptídeos que podem ser, a gente não consegue bater uma coisa: a prova do tempo. A prova do tempo. Nós não estamos nesse planeta há 150 anos. Nós estamos evoluindo, modificando e interagindo com o ambiente há 3,5 bilhões de anos. Nós, seres vivos. Seres humanos há 2 milhões, 3 milhões de anos. E essas interações, elas são construídas, elas são solidificadas, sedimentadas por via de seleção natural. Então, o que nós temos hoje, esses 4 espécimes que vocês que estão assistindo a gente estão vendo agora, essa magnitude de beleza e porte físico que vocês estão vendo agora, Deus me é livre. o resultado desse tempo todo de evolução. Então, se eu tenho uma coisa que foi criada há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 150 anos, essa coisa, simplesmente, eu não sei, eu, corpo, não sei como lidar com ela da melhor forma possível. Eu lido porque, enfim, a pessoa está comendo um pacote de bolacha creme cracker. Então o corpo vai dizer,
Meu amigo, você fez isso, então eu vou ver o que é que eu consigo fazer. Mas Eu não é a tô, melhor forma e por isso é que a gente está do jeito que está. eu tô Né? olhando para Então, nós quatro aqui, e foi 2 milhões de anos para chegar nisso, foi outra. Meu amigo. pra tu ver. Pra te ver como a evolução é lenta, cara. É lenta. Deu uma certa depressão essa sua afirmação, Altran. É devagar, cara. É devagar. Se tu for analisar desde o tempo que a gente era uma ameba, melhorou, entendeu? Então, Mas para ficar bom, tá faltando um pedaço ainda. Tá pelo menos mais Agora, funcional. hoje, cara, eu atendi um paciente teve um discurso que me marcou, porque ele chegou e falou assim: Bah, cara, eu acho que eu sou um paciente que vai ser um problema para ti. Ele começou a contar a história dele. O cara chegou a 110 quilos, aí fez dietas convencionais, perda e reganho, descobriu a low carb, começou a fazer restrição de carboidrato, desceu lá dos seus 110 para uns 90 e estacionou. Começou a treinar, ficou mais leve, se empolgou, começou a treinar triatlo. Desceu até 78 quilos. olha só. Tá? Aí foi lá, começou a fazer higiene do sono, consistência em atividade física, sauna, gelo. Cara, o cara foi, né, absorvendo conteúdo. Só que teve um reganho de peso ali, algumas coisinhas relacionadas a dar uma relaxada com relação à restrição de carboidrato, perder aquele efeito hormonal, coisas que a gente, né, conhece muito bem. E aí ele falou para mim, bah, cara, eu já faço de tudo, mas eu não quero desistir para usar essas canetinhas de emagrecimento aí. E eu falei, cara, tu é o paciente perfeito, tu já fez toda a lição, tu tá com tudo revisadinho, tu tem conhecimento de alimentação, tu tem conhecimento de atividade física, tu não é o cara que vai desistir para usar as canetas. Tu é o cara que merece usar esse tipo de medicação, porque provavelmente tu tem ali um set point que está muito alterado por conta do teu peso máximo, né? Tu tem ali algumas questões que a gente precisa ajudar e que possivelmente a gente vai reequilibrar o teu corpo num peso mais baixo e a gente vai poder futuramente suspender a medicação, porque os outros hábitos tu já consolidou ao longo de 4, 5, 6 anos, faz bastante tempo que ele está nessa jornada. Então, é exatamente isso que vocês estão dizendo. Cara, peptídeos, tomara que sejam maravilhosos, mas eles vão continuar sendo aquele refinamento depois que o cara implementou uma rotina consistente de atividade física, tá cuidando com o aporte proteico, tá tendo sono e reparação adequado. Eles não vão ser uma coisa que o cara injeta uma vez por semana e resolve todos os problemas da vida dele. Como o sogro de um colega meu, que o meu colega brinca que o meu sogro venceu o Monjaro. Ele ganhou do Monjaro, que ele consegue usar Monjaro 15 miligramas, dose máxima, e não emagrecer mais. Nada. Cara, é fácil de vencer o Monjaro, o corpo acostuma rapidinho, entendeu? Então, se ele for a única ferramenta, é shape emprestado, meu amigo, né? Uhum. Então, a galera que põe esse tipo de fé nessas intervenções, cara, a mentalidade não está certa. E quando a mentalidade não está certa, o processo não vai para frente, entendeu? O cara que entra de costas na mudança de estilo de vida, cara, ele não vai ficar longe da porta. Não adianta. Ele, uma hora, vazou. Perfeito. É isso aí. E você tocou num ponto que eu quero pegar para fazer a transição, né? Que você falou, o cara conseguiu vencer o Monjaro. Eu adorei essa. O cara conseguiu vencer o Monjaro. E é a ideia daquela pessoa que vai fazer jejum para apagar o efeito Do rodízio de do pizza. rodízio de pizza, né? É isso. Porque, É porque isso. né, passando aí para a questão do jejum, porque a gente também, outro tópico que rolou bastante nas redes, além dessa questão dos peptídeos e das canetinhas, foi essa questão do jejum intermitente, que saiu aquela meta-análise da Cochrane, dizendo que o jejum não é superior a uma dieta passada por nutricionista de mesmo teor calórico. Isso pipocou nas redes como se o jejum ele simplesmente, porra, não presta para nada. É uma prática. O que eu peguei, né, da galera número um, é uma prática perigosa,
é uma prática que você sofre para fazer e é uma prática que não serve para nada. Aí eu fiquei, cara, de onde é que esse povo tirou todas essas conclusões dessa meta-análise? Eu não consegui chegar nessas conclusões. Daquele orifíciozinho. Tu sabe, Altran, que eu brinco que esses estudos isocalóricos, o pessoal Puta que interpreta, pariu. o pessoal interpreta com a seguinte mentalidade. Vamos imaginar que a gente vai fazer um estudo sobre qual é o melhor método para abandonar o vício do álcool, abandonar o alcoolismo. Aí a gente vai ter dois braços. Num desses braços, a gente dá uma paulada na cabeça do paciente e toda vez que o paciente acordar, a gente repete o procedimento e deixa ele desacordado para ele não conseguir pegar a bebida. No segundo, a gente coloca o paciente numa igreja e ele se vincula a uma comunidade e ele consegue abandonar o álcool. A igreja é uma das formas mais eficientes de abandonar o álcool que existe, né? Talvez alguém não saiba, fique sabendo. Ok, aí aqueles que são contra a religião vão dizer, viu, falei, né? Tu dá a paulada ou tu colocar na igreja tem o mesmo efeito, o cara não tá bebendo. Tá, mas num desses braços o cara tá inconsciente, entendeu? Será que isso não é um fator importante? Né? Então, quando a gente olha para um estudo ali, num braço do estudo, o cara tá acordando todos os dias às 5h53, aí ele pega a balancinha de precisão dele, ele conta 435 grãos de arroz, 42 grãos de feijão com 7 ml de caldo, um bife do tamanho de 7 centímetros por 4,5 e dois pedaços de brócolis. E assim ele tem que montar todas as marmitas e ele passa o resto do dia com fome e raiva porque ele só consegue comer, ele só pode comer metade do que ele gostaria. No outro, o cara acorda às 9 da manhã, liga o foda-se, vai comer meio-dia pela primeira vez, se entope de carne, fica saciado até de noite, come de novo um omelete de noite e vai dormir feliz. Mas no final das contas foi o mesmo efeito. Tá, meu amigo, foi o mesmo efeito, mas olha o trabalho que o paciente número 1 está tendo. Né? É doido. Então, essas coisas não são levadas em conta, não. Quando é para desmerecer a low carb, o resultado ser igual a uma dieta contada é uma coisa negativa. Quando é para enaltecer o déficit calórico forçado na base do sofrimento, aí o resultado igual a uma coisa positiva. Cara, eu não consigo entender esses dois pesos e medidas, viu, outra? Simplesmente não cabe na minha cabeça. E todo estudo sobre restrição de carboidrato, dieta cetogênica e jejum vai na mesma conclusão. Não dá, mas não entra na tua cabeça que não tem como entrar mesmo, né? Não faz sentido. Você sabe o que eu acho engraçado? Eu estou cansado de manchete de estudo. Porque manchete de estudo é a coisa mais perigosa que a gente vive hoje em dia, né? É como o Altran falou sobre esse negócio do estudo, que da forma como a mídia coloca também, parece que o conteúdo foi aquele. Muitas vezes você vai pegar o estudo para ler, o conteúdo nem é aquele que está ali na mídia. Tá? Então, manchete de estudo é um negócio perigoso. Só que eu vejo muita gente, na rede especialmente, que já vai ali, começa a se manifestar e tudo mais, e da mesma forma só leu a manchete. Não parou para pegar o trabalho e olhar e ler de fato o que estava escrito. Que o Altran tinha falado sobre esse trabalho outro dia na live dele. E a gente tem que ter responsabilidade, cara. A turma não está tendo. Só que o problema é o seguinte, quando um Zé Ruela qualquer orelha seca não tem responsabilidade com 100 seguidores, problema dele. Agora, quando é um animal que tem 2 milhões de seguidores, ele tinha que pensar assim, cara, eu falo, essas pessoas acreditam em mim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Né? Porque, afinal de contas, tá bom, tem que ser livre para todo mundo falar o que quer, eu concordo com isso. Para mim, liberdade de expressão é fundamental. Mas o cara, então, que vai falar, pelo amor de Deus, né? Quando abrir a boca, ele evita estar emitindo toletes voadores, né? Por favor. Essa é uma questão, sabe, que eu vejo muito nas redes, porque assim, a gente, como a gente acaba dando a nossa cara a tapa, né? A gente recebe muito feedback da galera que segue a gente, mandando essas coisas pra gente. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Porra, sal que cheia. Aí eu recebi vários vídeos dessa história do jejum e assim, vídeo de pessoas, cara, com milhares e milhões de seguidores, o cara falando bobeira, tá entendendo? Do tipo, sabe quando a pessoa despreza
a fisiologia básica, porque o troço está escrito no estudo, então a fisiologia ela deixa de existir e o estudo é o que vale. Tá entendendo? Eu fico, cara, não, mas o cara é profissional de PBE, né? Prática baseada em evidência. Pô, o cara que, assim, eu não conheço todos, eu não sei, mas os que eu vejo, eu fico, esses caras atendem quantas pessoas? A primeira pergunta que eu faço é essa: esse cara atende quantas pessoas? Porque analisar um artigo e simplesmente analisar esse artigo, meu amigo, é muito fácil. Não é difícil, não. Depois que você aprende como fazer, você desenrola. Tá entendendo? Você vê as falhas, vê os pontos positivos, os pontos negativos, você consegue desenrolar tudo se você for para esmiuçar. Agora, olhar para um sujeito que está na tua frente. Na linha de frente ali. Olha para o sujeito que está sentado na tua frente, que tem múltiplas condições. E você vai dizer, peraí, deixa eu ver os estudos. Esse estudo funciona, então eu vou... Cara, não sei, cara. Às vezes me dá meio sei não o que é. Não sabe não, Altran, é isso, né? Parece que o estudo vai reescrever a realidade, né? Uhum. Então, na hora que sai um trabalho dizendo que o céu é vermelho, então a partir dali eu tenho que enxergar o céu vermelho. E, porra, gente, não é assim que funciona. Só que aí entra num ponto que é a falta de percepção completa, a gente já discutiu muito sobre isso também, de muitos profissionais sobre o que é ciência, né? Sobre o que é a arte das perguntas e a arte da busca. A busca pela sabedoria, pelo conhecimento. Então, para mim, um dos maiores problemas que a gente vive hoje é essa percepção cretina de que a ciência desvendou tudo e que agora tudo que é científico, então é uma verdade. Gente, eu já começo por uma coisa. Qual é o modelo experimental perfeito? Existe um modelo experimental perfeito para qualquer trabalho, qualquer estudo. Tudo que a gente faz são aproximações, né, para tentar chegar em conclusões mais próximas possíveis da realidade. Mas ainda assim são aproximações. E quando a gente fala de sistemas que a gente não compreende, como é o nosso organismo, né, isso fica ainda mais complicado. Eu acredito que no futuro, não sei quando, a gente consiga ter todos os sistemas desvendados e transformar isso num grande modelo computacional. Acredito sim que a gente chegue nisso. Mas a gente está longe pra cacete disso. Então, quando alguém fala, aquele negócio, né? Quando eu vejo pessoal com muitas certezas, eu falo assim, pô, isso aí ou é um boçal ou é um ingênuo. Né? Porque o que a gente mais tem hoje é dúvida. E quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. Né? E em cima disso que você está falando, Adolfo, tem uma outra questão. Nós somos, até onde eu sei, eu imagino que esse é um dado correto, nós somos os únicos seres conscientes de si mesmo que existe aqui neste planeta. E nós temos um aparato sensorial deficitário. E um computador orgânico que também é deficitário, porque é cheio de vieses e cheio de coisas que... Em outras palavras, a gente nunca vai chegar no ponto de entender totalmente a realidade. Então, qualquer dado a mais que você tenha vai te ajudar a interpretar essa realidade, a tentar compreender um pedacinho dela, para que você possa viver sua vida, ou fazer um atendimento, ou qualquer coisa dessa natureza. Então, assim, desprezar, né, determinadas coisas pelo simples motivo de que saiu uma meta-análise, é tipo assim, cara, não tem problema você deixar o buraco do conhecimento lá. Não tenta tapar esse buraco com um fantasma, com qualquer coisa que não dá para... Porque na hora que você tapa aquele buraco de conhecimento, você para de olhar para ele. E na hora que você para de olhar para ele, aquele buraco acabou. É um conhecimento que você tapou com outra coisa e você não vai mais atrás de saber sobre aquilo ali. Você tem que ter essa habilidade de deixar esses buracos abertos para que a gente possa continuar em busca de entender por que eles existem.
Cara, uma das coisas mais frustrantes para mim das mídias sociais, que várias vezes me fez pensar em sumir daqui, tá? É a, a apropriação que certas pessoas fazem do rigor científico, muitas vezes utilizando o humor com uma ingenuidade ou prepotência de achar que todas as respostas já foram dadas pela ciência e todas as hipóteses já foram testadas, entende? Então tu pega assim pessoas que eu tenho absoluto asco, por exemplo, uma influenciadora que é Mari Kruger, eu acho o nome, né? Nossa. Vocês já devem ter Ah, visto. você conhece quem é? Uma pessoa formada em biologia que, por questões legais, nunca atendeu um paciente na vida, não pode, né? Então, ela se apropria de evidências científicas, de estudos, muitas vezes observacionais, para fazer afirmações taxativas de que certas coisas não têm um efeito positivo. Como, sei lá, vamos pensar aqui na remoção do glúten da dieta. Aí, tu que é profissional da saúde, se vê na frente de um paciente que tentou todas as coisas que tinham maior probabilidade de funcionar, porque todo profissional de saúde começa por aquilo que tem uma maior probabilidade de funcionar, mas ele te trouxe queixas que foram persistentes a todas essas intervenções e tu resolve, né, oferecer alternativas para ele por tentativa e erro. E aí um desses cenários é muito comum para mim, quando o paciente tem uma atividade inflamatória persistente, vamos tentar a remoção do glúten. Vamos observar como isso se comporta na tua vida. É tiro e queda. E aí esse paciente restringe glúten e se sente muito melhor, perde os quadros de dor que tinha, melhora a função digestiva, enfim, né, tem uma resolução de um monte de sintomas. E aí ele vê um vídeo desses e ele se sente ridicularizado, entende? Ele passa a acreditar que aquilo é criação da cabeça dele. Porque essa pessoa, ela fala do lado do Drauzio Varela, ela tem milhões de seguidores. Geralmente vestido de barata ou pernilongo, né? Que ela é atriz e fica... Isso, toda... porque ela é bióloga, DJ e não sei o que mais, assim. Então, cara, essas pessoas prejudicam pacientes. Porque, vamos pensar aqui comigo, qual é o risco que existe, já falei isso 1000 vezes, em se remover o glúten da dieta? Qual é a deficiência que a remoção do glúten da dieta causa? Nenhuma. Se eu fosse prescrever um peptídeo para esse paciente, eu ia pensar 1000 vezes antes, porque certamente eu estaria incutindo algum risco. Mas ao propor algo que, ok, não tem evidência científica robusta e nunca terá, porque é algo muito difícil de avaliar, entende? Mas se isso causa uma resposta positiva no paciente, desencorajar isso é um desserviço. E assim como a gente tem Mari Kruger, a gente tem muitas outras pessoas que se apresentam como expoentes da prática baseada em evidências, né? E estão sentados em cima dessa premissa de que a ciência já testou todas as hipóteses e aquilo que a ciência não demonstrou que funciona não é verdadeiro. Então, cara, isso aí me faz querer morar na Patagônia, entendeu? Onde não pega 3G. E tem um ponto, Will, você falou que é importante. Não tem evidência robusta para os modelos de evidência que querem dizer que são os modelos de evidência ideais. Porque se eu vou dizer que eu já atendi mais de 21 mil pessoas na minha carreira e que para mim não existe dúvida de que tirar a gliadina faz parte desse conjunto chamado glúten, é benéfico para absolutamente todas as pessoas, eu estaria mentindo. Porque a minha evidência no meu N pessoal, ela é absoluta. Não existe não melhoria. Então, assim, é engraçado porque colocam essas coisas, né, Will? Como tem um modelo para dizer que a evidência é robusta. Eu falo, certo, cara pálida, senta comigo aqui, bora conversar, porque, como você bem colocou, ou, na verdade, foi o Altran, quantas pessoas você já atendeu? Né? E da mesma forma, os teóricos e hiperteóricos, que têm sua função clara e importância, mas que criaram esse modelo de dizer o que é evidência robusta ou não, será que esse modelo é bom para tudo e para todo tipo de circunstância e situação? Eu afirmo categoricamente que não.
E agora só voltando a fita um pouco, porque você tocou num ponto, para mim, importante demais. Eu falo muito para meus pacientes, evitem dar atenção a quem argumenta de forma jocosa e ridicularizando o oponente. Porque isso é comportamento de quem não tem, de fato, segurança nos argumentos que porta. Só pra ter like. Isso é um comportamento cretino. Quando você tenta ridicularizar o seu oponente em termos dialéticos, você está sendo um cretino. Porque se você tem argumentos tão fortes a ponto de suplantar os argumentos do outro, você não precisa disso. Então, esse pessoal que é muito engraçadinho, que é muito. Brincar, não, eu brinco o tempo inteiro. Estou falando o seguinte: esse pessoal que é muito engraçadinho na hora de querer argumentar, e que ao invés de te trazer argumentos bem fortes, ele só fica ali ridicularizando quem pensa ao contrário dele, não merecia nem a audiência de vocês. Agora, se vocês querem assistir pela palhaçada para dar risada, tudo bem, mas pelo menos não considerem o conteúdo da informação. Assiste só para ver vestido de não sei o quê, dar risada, achar aquele engraçado, beleza, tá? Às vezes é engraçado mesmo, mas não considerem o conteúdo. Eu ia comentar em relação a essa Mari Kruger que ela apareceu o TikTok usou a imagem dela para fazer propaganda. Não sei se foi em todo o Brasil, mas pelo menos aqui em Fortaleza tem esses relógios que tem temperatura e relógio Putz, para todo canto que eu olhava, eu tinha que olhar para a cara dela, meu. Eu tenho noção, eu não sigo a pessoa, ela não aparece para mim no Instagram, porque eu já, quando apareceu, eu disse que não me interessava, e eu tenho que olhar na rua para a pessoa. Tá lhe perseguindo. Impressionante. Mas o que eu queria dizer, sabe, Adolfo? E aí isso me deixa muito surpreso, porque, por exemplo, a Mari Kruger, ela e aqui a gente está usando o nome dela, mas pode tirar o nome dela e colocar qualquer nome que você quiser, tá? Porque aqui a gente só personificou porque foi o exemplo que aconteceu, mas a Mari Kruger é bióloga. O mínimo que ela deveria fazer, o mínimo, porque longe da física, longe de outras áreas da ciência, a biologia tem uma teoria unificadora. Ela chama-se teoria da evolução. E a pessoa que é bióloga e abre a boca para dizer o tipo de coisa que ela abre a boca para dizer, é uma pessoa que ou não entende de evolução, ou não estudou a evolução, ou simplesmente resolve dizer que não existe. Tá entendendo? Porque é muito claro a gente entender a base evolutiva para se substituir ou se tirar glúten, gliadina da dieta. A base evolutiva, ela existe. Não é uma coisa que está saindo da cabeça dos 4 cavaleiros aqui. Não, a base evolutiva é muito tranquila de se existir. A gente falou sobre isso no clube de leitura teu, né, Outra, quando a gente estava conversando sobre o livro, que quando a gente fala sobre glúten, por exemplo, o ônus da prova é responsabilidade do glúten. É ele que tem que provar que não nos prejudica, porque ele não está na nossa alimentação natural, né? Muito bom. Eu começo a comer tijolo, cara, é eu que tenho que provar para os outros que comer tijolo é saudável, porque antigamente não se comia tijolo, entendeu? Então, essa inversão de valores é simplesmente o ponto do qual a gente deveria partir. Tudo que não é de uma dieta natural humana, cabe a eles o ônus da prova de que não causam prejuízo, né? Mas, cara, sabe qual é o grande problema? É que o ser humano é onívoro. Então, qual é a definição de onívoro? Pode comer de tudo. Inclusive tijolo. Inclusive tijolo, né? Gente, nunca foi isso. O ser humano é onívoro, ok, mas isso não significa que ele pode comer de tudo. Porque senão eu posso dizer que comida de gente é churros, McDonald's, Coca-Cola. Tá entendendo? Não, mas o Trump, porque só importa as calorias, só importa o valor calórico. Mas não, assim, só importa as calorias e só importa os macronutrientes, né? Porque outro dia eu vi um outro desse, com 300 e tantos mil seguidores, segurando uma barra de proteína. Ele abre a barra de proteína, porque esse pessoal é muito teatral, né? Então ele abre a barra de proteína, dá uma dentada e diz: as pessoas ficam preocupadas se estão comendo. Meu corpo só quer saber se aqui tem proteína. Aí pega, não é brincadeira o que eu tô falando, ele pega uma lata de Monster e diz: isso aqui, cafeína. É só isso que meu corpo que interessa. Assim, cara.
Ai, cara, eu não vou ficar triste porque voltou a ter nova temporada de Invencível, né? O primeiro episódio tá muito legal. Inclusive vai chegar a última temporada de The Boys, né? Que deve ser sensacional também. Esses caras não vão conseguir tirar minha alegria, tá bom? Porque eu Mas tô eu, acabando de ler o livro do Will também, que é sensacional. Então, puta que pariu. mas eu tenho um recado recorrente. Um dia vocês vão lembrar de mim quando o pior acontecer, tá? Quando Os Ave você levar Maria. na padaria. dinossauros foram extintos por muito menos, tá, Essa é gente? boa. Muito menos. A Terra Passamos tá dos limites. tentando varrer a gente de cima, é tipo um cachorro sacudindo a pulga, assim, é Covid, é tsunami, é enchente. Vocês acham que é coincidência? Não é coincidência, gente. Assim, ó, a Terra tá implorando pelo asteroide de novo. Uma hora ele vem. O Altran tem aquela figurinha, né? O asteroide deixou de ser uma ameaça, passou a ser uma Passou a ser esperança. esperança. Ah, meus amigos, eu vou dizer uma coisa. Navegar, navegar na vida de hoje, com todas. Porque assim, quando você era lá no século XIX, que você só sabia das coisas. Imagina, cara, imagina Darwin e Wallace, já que nós estamos falando de evolução, trocando cartas no século XIX. Eu escrevi uma carta, o cara demorava 20 dias para receber. Aí ele escrevia a resposta, que não sei quanto tempo demorava, mas aí demorava mais 20 dias para chegar. E as coisas andavam devagar, sabe? E você podia sentar e contemplar e tudo mais. Hoje não, hoje as coisas têm que ser assim. Se a pessoa te manda uma mensagem, você tem que responder imediatamente, porque se você não responder imediatamente, é o caos. E, junto disso, a gente tem acesso a todas essas coisas que a gente vê, né? E eu digo coisas porque realmente são coisas que a gente vê porque a rede social acaba usando o algoritmo para isso, né? Jogar essas coisas na nossa frente, porque para a rede social nós somos produtos, né? Aqui para o Instagram nós somos produtos, né? As pessoas acham que os produtos são aquelas coisas que ele vende de anúncio, né? Eles Uhum. esquecem que os produtos somos nós, Somos nós. né? Somos Nós é que nós. estamos Somos olhando, tudo nós. mais, somos nós, somos Somos nós. nós. Então, eu fico pensando, cara, sei não. Cara, Sempre eu foi só assim, te né? digo outra coisa, Altran. Tá na metade da nova temporada de Jujutsu Kaisen na Crunchyroll, entendeu? Então, assim, e eu tô assistindo Berserk, que eu nunca tinha assistido, é muito bom. Cara, eu tô sem paciência, sério mesmo, ó, dizendo que pra vocês. Cara, primeiro, antes de tudo, um adendo. Muito obrigado por a gente voltar, viu, pessoal? Eu amo vocês e, assim, vocês que É nos um assistem prazer. também. Pô, uma satisfação absurda, pessoal, estar aqui junto de novo. Os Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. E depois eu vou ver se eu faço uma ilustração, mas tem que escolher quem é quem aqui, né? Porque os Cavaleiros do Apocalipse, não Pois escolher é. quem é quem. Mas assim, eu estou muito feliz de estar de volta aqui juntos, tá? Eu sentia muita falta de estar aqui conversando com vocês. É Eu Mas verdade. sobre também. esses temas todos, cara, eu estou começando a ficar sem paciência, às vezes eu fico um pouco, né? Porque tem coisas que elas giram em torno de um grau de obviedade tão grande que fica chato até, né? Fica meio insuportável. E aí, como o Will falou, né? Às vezes dá vontade de você bicar e cair fora. E eu acho que a gente também não bica e cai fora porque tem vocês para assistir a gente, vocês que gostam e honram o nosso trabalho e de alguma maneira a gente ajuda vocês. E porque também para os nossos trabalhos hoje, sumir da rede é quase sumir, né? É, Então, se a gente some da rede, se eu fico 2 dias sem postar nada, eu começo a receber aquelas mensagens: Dô, você tá bem? Dô, você tá doente? é. É, É então tem verdade. isso. Né? É um negócio muito Eu doido. tô esperando aparecer um tio que eu não conheço, rico, e ele falecer e aparecer o oficial Hum, de justiça aqui dizendo que eu tenho uma herança Uma herança. para eu, né, tipo assim, uns 10 milhões de dólares que eu vou. é, eu, aí, meu amigo, eu sumo. Não, mas antes você divide alguma parte com a gente para ele não sumir junto. Não seja usurário, por favor. Meus amigos, eu realmente estou muito animado e muito feliz de estar com a gente aqui de volta, tá?
agora que eu conheço todos, já conheci pessoalmente, né? Faltou só o Felipe lá em Gramado, né? Enfim, ele é o excluído, ele se auto-exclui, né? Porra, bicho. Difícil uma viagem dessa no outro lado do país aqui, porra. Tem que organizar um monte de coisa. Mas na próxima. Mas vai rolar, vai rolar. Passei um ano falando disso, mas tudo bem. Eu ainda te amo, essa cara. desculpa não colou, não. Ainda te amo, cara. Bom, galera, vamos marcar uma no próximo mês, né? Sim, por favor. Com certeza. Pode marcar que eu tô dentro. Certeza. Vamos entrar na regularidade. Agora é Live Nerd num dia e Cavaleiros no outro dia. Bora embora. É isso aí. É isso. Muito Bem... bom. Alguma mensagem final? Karma com os peptídeos, gurizada. Karma. Muita calma. E não esqueçam que ninguém desinventou a dieta ainda, né? Então, podem seguir cuidando da alimentação. Melhor peptídeo é aquela com salzinho integral em cima que vai na brasa, como o Altran falou. É isso aí. E, muito pessoal, dessa matriz alimentar. Né, como eu falei para vocês, cuidado com o pessoal muito engraçadinho quando vocês estiverem buscando informação, tá? Nada contra o bom humor, vocês bem que a gente brinca aqui o tempo inteiro. Mas quando vocês perceberem que falta argumento e sobra, não é nem crítica, que eu não chamo isso de crítica, sobra esse desfazimento, né? Você está desfazendo do outro, aí vocês podem ter certeza que também falta ali argumento, então cuidado com isso. Isso aí. Boa. É isso aí. Legal demais. Beijo, meus amigos. Fiquem com Deus. Boa noite. Pessoal, Altran, valeu. tu me manda a capa, Altran? Manda a capa e a legendazinha pra você postar pra nós. Aí tu bota nós todos como collab. Deixa pra mim. Então, beleza. Valeu, pessoal. Beijo, Boa noite. gurizada. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Tchau.